Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Ciao ragazzi, come va? Buonasera, benvenuti a tutti. Bem-vindos a esse 16º episódio especial. Hoje nós vamos falar sobre os destaques da semana e é claro que nós vamos começar com ela, a poderosa do Brasil. No dia 28, em Nova Jersey, a Anitta venceu na categoria de melhor clipe da música latina no VMA, com a música Envolver. No seu discurso, ela lembrou a criminalização do funk. Vamos ouvir um pouquinho sobre essa premiação maravilhosa? Vem, Anitta! Anitta, Envolver! Caraca, gente, além da Anitta mandar super bem, maravilhosamente bem no seu inglês, ela falou um pouquinho sobre a criminalização do funk durante muitos anos no Brasil, agradeceu a sua família, agradeceu os fãs, é claro, comemorou, né? E ela falou com muita felicidade, abre aspas, é a primeira vez que meu país ganha um prêmio desses. Só pra você ter noção, gente, o nome da Anitta foi o terceiro mais buscado nos Estados Unidos. Tonight I performed here a rhythm that for many years in my country was considered a crime. I was born and raised in the ghetto of Brazil, and for whoever was born there, we never would think this is possible. So thank you so much. Maravilhosa, dona do Brasil. Anitta, continue. Somente continue com os seus 5 idiomas, porque a mulher é poderosa. Ela fala inglês, ela fala espanhol, ela fala italiano, ela fala francês e ela está aprendendo um pouquinho já de alemão. O que mais que essa mulher vai apresentar para nós, minha gente? Dona do Brasil. O segundo destaque que eu quero trazer para vocês é do ator Reinaldo Giannichini. No dia 31 de agosto, o Reinaldo Giannichini voltou a falar sobre a sua sexualidade durante uma entrevista no podcast Flow. Vamos ver um pouquinho sobre isso. É muito difícil nesse mundo onde é muito rápido tudo e a gente está tão preocupado com tanta coisa, você parar para olhar para dentro de você e entender de fato um monte de coisa, né? E aí, mas eu estou fazendo esse exercício e nesse exercício vai tudo, cara. Assim, aí você começa a descobrir de verdade quem você é. O autoconhecimento é muito importante, né? Para tudo. Cara, aí vai tudo. Estou falando de todos os terrenos. No seu trabalho, para você entender a sua verdadeira vocação, o que te move. Enfim, gente, ele falou durante um bom tempo sobre muitas coisas da sua vida. E aí, nesse momento, ele fala sobre a sexualidade. Vamos ouvir. Vale a pena você dar uma olhadinha com uma lupa ali, né? Porque as pessoas tratam sempre isso como uma forma muito oba-oba. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Na brincadeira. E não é exatamente isso, né? Porque existem muitas nuances. E eu acho. Eu acho que pouca gente fluida na sua sexualidade. Honestamente, eu acho que a gente é um país de pessoas reprimidas. Quem quiser ver, veja e concordar comigo ou não precisa nem concordar. Na minha percepção, eu acho isso. E, inclusive, acho que é um grande problema da humanidade se você ser reprimido. Porque tudo que reprime aqui, a conta lá na frente vem de uma forma distorcida ou de uma forma não tão fluida, né? Entendi. Então, eu quero trazer minha observação para vocês nessa entrevista, porque durante quase 2 horas o ator ficou ali falando sobre toda a sua carreira, sobre todo o seu processo, mas o que a mídia trouxe como uma bomba e falando, os conservadores falando e aquela coisa toda, foi sobre ele falar sobre a sexualidade dele. O cara já fez inúmeras novelas, já fez inúmeros filmes, já fez inúmeras peças de teatro maravilhosas. Cara, a mídia poderia sustentar isso, mas não, tá dando alicerce para a sexualidade, para que o cara tá falando. A sexualidade é individual, cada um vive a sua. E teve uma coisa que ele falou exatamente, eu concordo.
O nosso país, o Brasil, é um país de gente reprimida. E a grande maioria dessas pessoas reprimidas são aqueles que vão para a internet para criticar e para apontar. Eu mesmo vi numa postagem de pessoas que eu conheço falando sobre isso, falando que é o fim, que não sei o quê, que o mundo está acabando. Ô, querido, eu queria citar algumas coisas. Eu não quero arrumar confusão, vocês sabem. Mas tinha uns ali que eu falei assim, meu pai do céu, ragazzi, se eu falar o que eu sei, o que você fazia nas noites. Enfim, é isso aí, Giannichini, vai viver sua vida, cara. Você enfrentou um câncer, quase viu praticamente a morte, igual ele mesmo falou na entrevista. Você tá certo, vai viver o que você quer, da maneira que você quer. Quem tá pagando as suas contas é você, queridão. Agora o nosso terceiro ponto, cara, é ele que é o candidato à presidência do Brasil. Calma, não é o Bolsonaro. Até agora, mas não vamos chegar nele. No dia 31 também, o Ciro Gomes, que é candidato à presidência do Brasil, em uma apresentação ao detalhar seu plano econômico para empresários na Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Ciro Gomes, candidato à presidência do Brasil, solta essa fala. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? Mas um comício para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço exatamente. pesado. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pôde expor, né, essa sua... Isso, galera, repercutiu pra caramba na mídia, porque ele estava com vários empresários ali, né, falando sobre economia e tal, e aí ele solta, imagine se eu falasse isso na favela. Então, assim, foi aquela bomba, todo mundo falando sobre o assunto, foi por um dos assuntos mais rápidos do Twitter, e logo em seguida o Ciro Gomes solta essa resposta. Já disseram que uma mentira repetida várias vezes vira verdade. A manipulação de um fato é igualzinha, distorce o sentido, confunde as pessoas e machuca quem não devia. Distorcer um comentário descuidado meu, uma autocrítica que fiz ao meu próprio jeito de abordar temas complexos da economia, para dizerem que eu menosprezei a sabedoria dos mais pobres. Se a analogia deixou terreno aberto para a manipulação, é porque foi imprecisa. Nesse aspecto, eu me penitencio. Minha vida tem sido dedicada inteira aos mais pobres. Meus projetos e ações sempre favoreceram. Quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba do Ciro. Eu acho o Ciro um cara inteligente. Eu acho que eu acho ele bom nas coisas que ele fala, eu acho. Só que ele tem uma língua muito grande, ele é muito rompudo, muito agressivo. E isso faz dele sempre ser alvo da mídia. Eu, Marcos, entendi o que ele quis dizer naquele momento. Porém, ele foi muito, mas muito, mas muito infeliz na fala dele. Ele fez uma comparação horrível. E aí, logo em seguida, ele vem para a mídia e ele fala assim que o governo PT, o governo Bolsonaro e as outras terceira via estão usando isso contra ele. Eu acho que a melhor forma do Ciro reconhecer era falar: eu errei, eu usei a palavra errada dentro da frase errada, dentro de um contexto errado. Era só falar isso, eu errei no que ele estava falando. Porque eu acho que as pessoas que têm 2% de inteligência conseguiam entender o que ele estava falando ali. Né? Porque se ele usasse palavras muito do dialeto econômico para pessoas mais simples, essas pessoas não iriam entender realmente o que ele estava falando. Então era só falar isso, era só assumir o erro. Mas não, ele vai para a briga, ele vai para o confronto. O Ciro não perde nunca. Esse é um dos defeitos do Ciro. Quarto destaque que eu trago para vocês, só lembrando, gosto do Ciro, acho ele inteligente. Voltando, quarto destaque que eu trago para vocês é Cristina Kirchner. A vice-presidente Cristina Kirchner da Argentina sofreu um atentado no dia 1º de setembro, no momento em que chegava na sua casa, em meio a uma multidão. Fernando Sabag Montiel apontou uma arma para a cabeça de Kirchner. Graças a Deus, o revólver falhou. E o princeso brasileiro, mamma mia, vamos ouvir o áudio da TV CNN. Breaking News, CNN.
10 horas e 43 minutos, interrompemos a nossa programação porque tem notícia urgente de última hora. Na Argentina, um homem acaba de ser preso depois de apontar uma arma para a vice-presidente do país, Cristina Kirchner. A Polícia Federal da Argentina identificou esse homem como Fernando Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que Kirchner deixava o seu carro rodeada por uma multidão de apoiadores. O homem então se aproxima dela com o que parece ser uma pistola e fica a 1 metro de distância. Os policiais detiveram esse homem, prenderam o homem e a arma foi encontrada depois sobre a calçada. Cristina Kirchner não ficou ferida. Ela não foi ferida nessa tentativa desse homem que tentou atirar na vice-presidente. E a gente tem também outra informação. O Sérgio Massa, ministro argentino, ofereceu no Twitter apoio à vice-presidente, se pronunciou sobre o ocorrido, dizendo que... Foi horrível. Quem viu o vídeo viu que foi horrível. Ele apontou uma arma para ela e a arma, graças a Deus, falhou por algum motivo ali que a gente não entende muito bem. A arma estava carregada com 5 balas, gente, que... Tem que tomar muito cuidado, principalmente no Brasil, nesse período agora de eleições, né, que os candidatos ficam muito expostos. As pessoas não têm realmente noção do nada. Eles são fanáticos, são malucos, né? Aí o presidente Lula, Ciro, a Simone Tebet foram todo mundo para o Twitter, né, e fazer ligação, emprestar solidariedade à Cristina e apoio a ela. E foi bem legal. Porém, ele chegou. Eu falei que ele ia chegar a vez dele, porque nós não passamos um dia em paz sem qualquer coisa do nosso presidente Bolsonaro. Quando foi perguntado para ele o que ele achava disso, ele falou assim, apesar de eu não ter o mesmo segmento de ideia com ela, a gente não se dá bem, eu espero que ela esteja bem. Eu também sofri isso. E aí? Ninguém descobriu nada, ninguém falou nada sobre mim. Então, assim, ele já trouxe o problema para ele de novo, porque ele precisa estar sempre em foco como o coitado que levou aquela facada. Morreu essa facada por aqui, porque eu não quero falar sobre isso. E aí eu preciso, depois de ofender, né, a jornalista Vera Magalhães e a Simone Tebet, tudo isso na mesma semana, viu, gente? Estou falando da mesma semana do presidente. Foi agora para Gabriela Prioli. Quem que é Gabriela Prioli? Gabriela Prioli é uma profissional jornalista, advogada, que faz análise políticas. E depois dela ter feito uma análise política e ter falado que ela não convidaria o presidente para o seu programa, que se chama Priori, na CNN, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, postou nas suas redes sociais uma indireta para a Priori, abre aspas. Tabajara Futebol Clube diz por que não quer Neymar em seu time. Fecha aspas. Esse Tabajara Futebol Clube era um clube de futebol fictício, né, daquele programa Caceta e Planeta da Rede Globo, e era muito ruim o time. Então, assim, ele faz essa jogada, entende? Tipo assim, ela é péssima, ela é ruim, e ele é o Neymar. Por isso que ele jamais vai jogar nesse time, ele jamais vai nela, porque ela é péssima, ela é ruim. E aí, com certeza, ele postando isso nas redes sociais dele, o que acontece? Berrante tocou, o gado foi todo em cima da Gabriela Prioli, falando coisas terríveis para ela nas redes sociais dela. E vamos ver o depoimento dela. Ontem à noite, o presidente da República, em vez de responder sobre a compra de tantos imóveis em dinheiro vivo, sobre as rachadinhas ou sobre a sua aliança com o Centrão, decidiu publicar nas suas redes sociais uma matéria sobre mim fazendo piada. O seu propósito é um só, e nós conhecemos bem qual é. O que ele quer é coordenar a sua militância num ataque violento contra mim. A convocação, como sempre, covarde, atinge, no meu caso, uma mulher grávida de 6 meses de uma menina. Isso me faz lembrar dos reiterados ataques do Bolsonaro às mulheres. Eu recebi centenas de ameaças nas últimas horas. E ele sabia que isso aconteceria. Esse era o objetivo dele. Mas isso não me intimida. Isso apenas reforça a minha convicção de que o atual presidente faz parte do que existe de pior na humanidade
e que ele deve ser varrido de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Em breve, ele será. Eu falo muito nas minhas análises políticas sobre estratégia. A equipe do presidente, entre seus muitos desafios, tem um: o Bolsonaro precisa conquistar o voto feminino para tentar cavar a chance de se reeleger. O problema é que as mulheres do Brasil sabem exatamente quem é o Bolsonaro. Um homem violento, agressivo, machista. Não importa o trabalho de imagem que tentam fazer os seus assessores e apoiadores políticos, o ódio do Bolsonaro às mulheres é tão forte, mas tão forte que ele não consegue manter o script. Das 100 últimas postagens na sua timeline do Instagram, só 2 têm imagens de mulheres. As 2 são postagens de ataque. A piada do presidente revela ainda uma outra coisa. Uma das suas principais características é o recalque. A vida do Jair Bolsonaro foi marcada pela mediocridade. Ele foi um tenente medíocre, um deputado medíocre, é um presidente medíocre. A violência dele esconde um ego frágil e machucado. E além de tudo isso, a piada revela que ele sofre de limitada capacidade intelectual, que se apresenta na incoerência da mensagem. Se eu sou irrelevante, senhor presidente, por que me postar na timeline das suas contas oficiais? Sentiu, né? Eu lamento, porque nem eu, nem as muitas mulheres do Brasil vamos nos calar. A equipe dele não consegue esconder quem ele é realmente. Isso que ela falou é a pura realidade. Ele é um medíocre, machista e tudo mais que vocês podem imaginar que seja de ruim. É isso, gente. O destaque da semana fica por aqui e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau, galera.